Procura-se um culpado para todos os erros do Botafogo em 2025. Naturalmente, a culpa é do gestor. Naturalmente, a culpa é do controlador, é do acionista majoritário, no caso, o John Textor. Mas o que John Textor poderia fazer para tornar o ano de 2025 melhor para o Botafogo? Investir? Aí é a questão. Investimento não faltou. Afinal de contas, o Botafogo investiu aproximadamente 49 milhões de euros só nessa segunda janela. É claro, há outros erros, como venda de jogadores, como, enfim, gestão de uma forma direta, treinador, tal, mas não dá para dizer que não houve investimento. Talvez no ano de 2025 tenha faltado o que sobrou no ano de 2024 na montagem do time em relação à inteligência. Será que Alessandro Brito e a sua equipe de scout já não estão tão inteligentes quanto no ano passado? Bom, não sei se esse é o problema, mas a gente vai falar aqui sobre como o Botafogo jogou dinheiro fora praticamente aí com alguns investimentos. Lembrando, Palmeiras e Flamengo têm investimentos semelhantes nessa segunda janela. Só que como mantiveram as suas bases, tiveram um ganho, né? E não uma reposição desesperada. Talvez essa seja a grande diferença entre Palmeiras, Flamengo e Botafogo no ano de 2025. A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo do Dois Toques, mas antes eu peço para você deixar o seu like. Você que é torcedor do Botafogo, do Flamengo, do Palmeiras. Hoje a gente vai falar de negócios, dinheiro, como gerir reforços e o que deu errado para o Botafogo, que não deu para o Flamengo e para o Palmeiras, que gastaram praticamente a mesma coisa nessa segunda janela. Bom, agora que você está ligadinho aqui no Dois Toques, a casa do futebol, vou dizer para vocês o seguinte: o Flamengo gastou em torno de 43 milhões de euros nessa segunda janela e o Palmeiras em torno de 41 milhões de euros. A questão é que o Palmeiras ele não desmontou metade do seu time de 2024 para 2025. E o Flamengo também não fez isso. Tá? O Flamengo não desmontou a base do seu time. Então, Flamengo e Palmeiras gastaram essa quantia milionária, que mais de 40 milhões de euros, para reforçar um elenco que já era forte. O Botafogo teve que gastar quase 50 milhões de euros para reforçar um time que ficou fraco. Essa é a grande diferença. O Botafogo se desfez do Jair, que tinha encaixado com o Alexander Barbosa. O Botafogo se desfez do Igor Jesus, isso no meio da temporada, hein? No meio da temporada, que era a grande referência técnica do Botafogo em 2025. O Botafogo, na virada do ano, se desfez de Luiz Henrique e Almada. Vendeu esses jogadores, teve que vender. Mercado europeu muito forte e tal. E depois foi perdendo Gregory, John, jogadores importantes e que faziam a diferença no Botafogo. Se antes, até com o Renato Paiva, o Botafogo tinha uma estabilidade defensiva muito grande, com John, Jair, Barbosa, Telles e Vitinho, isso cai por terra, porque Alex Telles convive com problemas físicos, Barbosa quase sempre suspenso, Caio Pantaleão, que veio para substituir o Jair, se machuca, o John é vendido, o Botafogo perde a referência técnica no gol, é eliminado na Copa do Brasil por conta disso. O Neto, um goleiro que falha e não garante nas penalidades. Falha no tempo normal e não garante nas penalidades. E aí, o Botafogo, perdendo quase metade de um time e dispensando quase metade do elenco, mais da metade do elenco campeão brasileiro da Libertadores, ele é obrigado, na segunda janela de transferências, a investir 49,2 milhões de euros. Só que olha como o investimento, não dá para dizer que foi mal feito, porque se analisarmos os jogadores, a gente olha assim, meu Deus, o time vai ficar bom. Por quê? Danilo, 23 milhões de euros. A contratação mais cara da história do Botafogo e uma das mais caras da história do futebol brasileiro.
Só que o Danilo, ele conviveu muito tempo com um problema físico que o tirou dos campos na Inglaterra. Por isso ele se tornou um jogador negociável. Senão ele não se tornaria um jogador negociável, ele não voltaria para o futebol brasileiro. Ele não sairia da Premier League. E o Danilo vem para o Botafogo por essa quantia milionária, tá? Iniciou muito bem, com passes, gol, golaço até. E teve um problema físico. E ficou fora mais de um mês. Ou seja, o Botafogo perdeu muito sem o Danilo, porque é um jogador, quem acompanhou Botafogo e Santos, no primeiro gol do Botafogo, viu como o Danilo é uma reserva técnica. O Danilo talvez seja um dos jogadores mais técnicos desse time do Botafogo. Ainda não encaixou, ainda não vingou, porque não teve uma sequência, mas é um jogador diferenciado. 23 milhões de euros num jogador que esteve fora dos jogos decisivos da Libertadores e da Copa do Brasil, por problemas físicos. Por isso foi vendido. Arthur Cabral, 12 milhões de euros, quase 100 milhões de reais, um jogador que, de 20 jogos, 21 com o último, tem 4 gols. Um campeonato brasileiro, não estou falando de nenhum campeonato europeu. Um jogador que brilhou com a camisa da Fiorentina, fez até mais gols com a camisa do Benfica do que com a camisa do Botafogo, em termos de média. Brilhou no futebol suíço. Tem aí, carrega nas costas o fato de ser o jogador brasileiro em atividade com mais gols na Europa. Tem mais de 100 gols no futebol europeu. Mas o Arthur Cabral, 12 milhões de euros, não rendeu até o momento. Se o Danilo é grande jogador, mas fisicamente deixou o Botafogo na mão, o Arthur Cabral não deixa dúvidas de que o investimento de 12 milhões de euros nessa temporada não foi bem feito. Ele já é reserva de um jogador que veio da segunda divisão espanhola, que ninguém conhecia, que é o Cris Ramos. O Montoro e o Barreira são grandes investimentos. 7,9 milhões de euros, praticamente 8 milhões de euros no Montoro, e 4,3 milhões de euros no Jordan Barreira. Nenhum dos dois joga a temporada de 2025. O Barreira não jogou. O Montoro vinha jogando, vinha sendo muito importante. O Botafogo foi realizar o sonho do jogador para que ele jogasse a Copa do Mundo. Ele se machucou, está fora da temporada 2025. 7,9 milhões de euros. Não vou dizer jogado no lixo, porque o Botafogo, obviamente, vai recuperar e recuperar muito bem esse dinheiro com a venda futura do Montoro. Mas para a temporada 2025, muito pouco rendimento do Montoro por conta da liberação e agora da contusão. O Jordan Barreira, por 4,3 milhões de euros, é um bom investimento. É um jogador que recebe elogios, a crítica diz que é o grande jogador dessa geração colombiana, mas não fez um jogo sequer com a camisa do Botafogo. Jogou no sacrifício a Copa do Mundo, se machucou mais uma vez, já veio para cá machucado e não atuou nenhuma partida. Faltam 8 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Vocês acham que o Jordan Barreira vai jogar? Eu desconfio que não. E o Caio Pantaleão, que custou 2 milhões de euros e está fora da temporada 2025 e de metade da temporada 2026. Tem muito de azar. Tem muito de azar. Porque se todos esses jogadores estivessem atuando, Danilo, se desde o momento em que chegou estivesse atuando, Montoro, Barreira, Caio Pantaleão, eu acredito que o Botafogo estivesse no G4 ou pelo menos brigando pelo G4. Nesse momento, com 49,2 milhões de euros gastos, o Botafogo pode ficar fora do G6 a partir da quarta-feira. E aí a diferença, repito, para Flamengo e Palmeiras é que o Palmeiras tirou do bolso 41 milhões de euros e o Flamengo 43 para trazer jogadores que alguns nem titulares são, porque o elenco se dá o luxo de ter esses jogadores que vieram, Samuel Lino, Saul, o Palmeiras também trouxe aí como o Sousa, jogadores que não são titulares absolutos, mas para a composição do elenco, muito importante. Bom, no final das contas, o
torcedor mais cri-cri pode chegar e falar assim, bom, o Botafogo não ganhou nada em 2025, mas supondo o Flamengo seja eliminado pelo Racing e veja o Palmeiras campeão brasileiro, vai dizer também, mas aí, ó, o Flamengo também não ganhou nada de relevante em 2025. Mas a questão é que você precisa disputar até o final. Se não disputa até o final, não tem como saber se vai ganhar ou não. O Botafogo não disputou nenhum título. O Botafogo não disputou nenhuma taça, sendo o clube que mais investiu dinheiro em 2025. Há muitos erros, tem muito de azar também, mas a maneira como se gere está equivocada. Se desfazer de metade de um time e gastar rios de dinheiro para repor no meio de uma temporada, claramente isso não vai render frutos. Para o botafoguense, melhor que Textor, se continuar no comando, é claro, entenda isso o quanto antes. Para o flamenguista e para o palmeirense, os anos disputando, competindo e conquistando títulos mostram que a administração já entendeu como fazer isso todo ano. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta no Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!